mesmo cuidado, o mesmo amor, o mesmo carinho. Que o Senhor venha se fazer forte em nossas fraquezas. Que o Senhor venha aperfeiçoar a saúde, o físico, o mental, o espiritual. Senhor, que nada atrapalhe a Tua palavra de alcançar o objetivo pelo qual ela veio, que é mudar a nossa mente. E nesta noite, nós colocamos diante de Ti todo o problema físico, Senhor, surto de virose, problemas, Senhor amado, musculares, problemas, Senhor amado, de pressão, de coluna, problemas sanguíneos, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa nos trazer um alívio nesse momento, para que nada venha atrapalhar a Tua palavra de ser entendida e guardada nos corações. Toda voz que não seja do altar que cai por terra, e que o Teu Espírito seja o único dos 3 Espíritos a falar nessa noite. O Espírito do homem que se cale, o Espírito maligno que suma daqui, e o Espírito Santo que tenha plena liberdade. Fala conosco, Senhor, nesse culto de primícias, através desta palavra tão profunda, pela qual o Senhor falou comigo. E em nome de Jesus Cristo, o Senhor possa trazer o mesmo impacto que trouxe ao meu coração, e que nós todos possamos sair daqui certos, e que o Teu amor por nós é tão grande que a cada domingo o Senhor se preocupe em nos condicionar a ir para o céu, e que ir para o céu seja o único desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, paz seja convosco. Amém. Amém. Nós vamos fazer a leitura, um versículo só, 1 Crônicas, capítulo 27, versículo 33. Vou falar bem pausado, enfrentando ontem noite, dormi muito mal devido a uma virose, né? Então, ele podia ficar em casa, mas eu prefiro viver o que eu prego. Quando eu falo para vocês que doença não é motivo de nos segurar em casa, eu vivo isso completo. Eu podia ou deixar a pastora no culto, ficar em casa, seria uma justificativa, mas eu não quero justificativa. Eu quero a presença de Deus. Então, quando eu falar a voz, é porque eu vivo primeiro. Doença não é motivo de ficarmos em casa, a não ser que seja criança. E adultos, idosos, como a irmã geral. A irmã está falando delicado. E irmão Zé, né, pela sua deficiência, uma virose, é muito difícil por irmão, né? Mas nós que temos toda perfeição de movimentos, nós podemos fazer um esforcinho com dor, sem dor, para estar na presença de Deus, porque Ele fez o maior esforço por nós na cruz. Olha. Olha. Hoje o pastor não está bem também, então nós vamos ficar todos aqui. Cortou meu raciocínio. Nós podemos adorar porque Ele não achou desculpas para morrer na cruz em nosso favor. Mesmo nós sendo vagabundo, drogado, mesmo tendo prisioneiro do alcoolismo, alguns bandidos, Ele morreu por todos, dando-nos uma oportunidade de melhorar a nossa vida. Então, se serve a Deus nos momentos de dificuldade e nos momentos de fraqueza. Servir a Deus com saúde é fácil, servir a Deus com dinheiro é fácil, mas servir a Deus doente, servir a Deus com problemas, aí demonstra que eu me arrependi verdadeiramente. Amém? E Aitofel, guarda esse nome. E Aitofel era do conselho do rei, era da confiança do rei, era conselheiro do rei. E Uzai, o arquita, amigo do rei. Presta atenção. Aitofel, conselheiro do rei. Uzai, amigo do rei. Podemos assentar. Prepara o seu coração para a mensagem que nós vamos receber nessa noite. Na verdade, eu já recebi. Mas olha, desde sábado passado, o Senhor está falando no meu coração e na minha mente através desse homem chamado Aitofel. Você já ouviu falar de Aitofel? Alguém já ouviu falar de Aitofel aqui? Levanta a mão. Só
a irmã Elaine, a irmã Maria também já reparou que ninguém prega sobre Aitofel? Por que será que ninguém prega sobre Aitofel? Tem verdades muito grandes, escondidas em Aitofel, que a igreja precisa ouvir. Sabe por que a igreja não ouve falar sobre Aitofel? Porque a igreja hoje vive de bênção. A igreja vive apenas de pregar milagres. Eu acho que a pregação mais irresponsável que existe é dizer que você vai ficar rico. E se Deus não quiser que você fique rico? É dizer que você vai ser curado. Eu conheço pessoas que morreram sem cura. Na pandemia, nossos discípulos, nós discipulávamos o pastor Antônio e a pastora Maria. Um morreu às 18 e outro às 22 horas. Nosso pai ministerial, que nos sustentou, o pastor Marco Antônio Tomasi, um homem saudável, cheio de Deus, um homem íntegro em Deus, também partiu desse mundo. Então é responsabilidade dizer que Deus vai curar todos. Alguns não serão curados, alguns serão levados por Ele. Alguns de nós vamos pagar aluguel a vida inteira, isso não é demérito. Demérito é não ter um nome escrito no livro da vida. E quando nós começamos a voltar os nossos olhos para personagens como Aitofel, nós começamos a entender que há certas coisas que podem nos afastar da eternidade com Cristo. E o meu maior medo não é como, eu não me lembro quem disse isso, que o maior medo era ser pobre de novo. Foi alguém famoso, não sei se é político. Isso, o meu maior medo é ser pobre de novo. Meu maior. Alguém disse, alguém famoso. Meu maior medo é ser pobre, porque eu nunca fui rico. Nunca fui rico. Então não tenho medo de ser pobre. Porque nós aprendemos a viver com um pouco e aprendemos a nos contentar com o que temos. O necessário, o que Jesus nos quer, é o pão para cada dia. Dai-nos hoje o pão nosso. Amém? Não tenho medo de envelhecer, porque é natural da vida. Não tenho medo de morrer, porque eu sei para onde eu vou. Mas o meu maior medo é viver sem o Espírito Santo. Meu maior medo é viver distante de Deus. Porque o homem não morre quando ele para de respirar. O ser humano morre quando ele para de se comunicar com aquele que coloca sonhos e projetos no seu coração. Ei. Eu estou falando baixo, mas eu estou baixo demais. Aitofel, ele é um homem de altíssima confiança de Davi, o rei de Israel. Ele era respeitado por Davi. Ele ia com Davi para o templo. Ele ia com Davi para as festas pessoais, onde nem os filhos iam. Aitofel ia. Aitofel era de altíssima confiança. E através de Aitofel, o rei Davi obteve grandes conquistas no seu reinado, na sua conduta como rei em Israel. Ele tinha um cargo de altíssima confiança. Ele era um homem que ele tinha que agradecer a Deus em todo momento por ser quem era. Por ter um cargo de altíssima confiança e gozar da confiança que o rei tinha nele, ele nunca passaria fome. Toda a sua linhagem seria bem cuidada. Ele seria um homem de posses, porque o rei compartilhava riquezas com aquele que o aconselhava a conquistar mais riquezas. Então ele não tinha por que estar triste, frustrado, decepcionado. Aitofel era uma pessoa que ia com Davi tanto para a guerra quanto para a festa. Era um homem escolhido a dedo, respeitado por Davi, respeitado por Israel, respeitado pelos filhos de Davi, e que em algum momento da sua vida permitiu que o ressentimento entrasse no seu coração. O tema da mensagem desta noite é: o ressentimento pode matar, o ressentimento pode destruir. Ressentir quer dizer sentir outra vez. Tem pessoas que elas guardam no coração mágoas que a outra parte acha que foi até solucionando. Ela ressente,
E quem ressente, o ressentir é diferente do sentir, porque o ressentir, ele vem com mais força. Quem ressente, ressente com mais fervor. Quanto mais eu ressinto, mais ódio eu guardo no coração. E o ódio é um câncer, é uma ferrugem destrutiva e abrasiva, que nos corrompe, que nos faz viver em plena, em único propósito, que Deus se vingue, que a pessoa que nos fez mal, que ela pague com a vida. E muitas vezes, como cristãos, da confiança do Rei, que nos colocou dentro da sua casa. Falo por mim, que me tirou da cocaína, do crime, de todos os vícios que eu tinha. Me limpou e me salvou de 2 overdoses. E me confiou entrar com Ele nos grandes lugares, onde grandes homens e mulheres de Deus iam. Deus me colocou em muitos altares de pessoas influentes. Eu preguei o Evangelho em muitas regiões influentes. Lá em Itapeva, o nosso bispo, o pastor Antônio de Ângeles, ele é do Conselho, primeiro tesoureiro, se eu não me engano, é o primeiro tesoureiro. Um dia ele foi viajar, ele e a pastora Sônia, a reunião. Ele estava cheio de pastores auxiliares da igreja dele. Ele me liga e diz assim: pastor, dirige o culto para mim nessa noite. E nós fomos dirigir o culto na igreja 7, com a bênção não apenas do superintendente regional, mas de um dos grandes pastores do estado de São Paulo. Deus me deu o privilégio. Deus me deu o privilégio de evangelizar doutores, mas me deu o privilégio de evangelizar mendigos. E tanto com mendigos quanto a doutores, Deus me deu capacidade de diálogo, de falar a língua que aquela pessoa fala, sem ser menos do que um, nem mais do que o outro. E se Ele fez tudo isso, me colocou em lugares onde eu nunca imaginei ir. Se Deus me pega, me coloca em um avião, me faz descer em Roma, realizar um sonho meu que era conhecer Israel. Falando isso, quem quiser ir está em promoção. Se quiser, fala comigo que eu indico. Israel, eu vivi a maior emoção, todo cristão devia de um dia na vida ir para Israel. Não, é uma emoção tão grande, que é inexplicável. No cenáculo onde o Espírito Santo desceu, no monte onde Jesus pregou as bem-aventuranças, no sepulcro onde Ele supostamente foi enterrado e ressuscitou. Eu voltei dali muito melhor pregador depois que eu pisei. Eu não apenas falo, eu estive lá. Eu escutei de um mestre, que era o guia nosso, um mestre, que me fez prestar atenção em quão grande honra nós temos de servir ao Senhor. Ele nos tirou do lixo. Como diz, do monturo Ele tira o pó. Sabe o que é monturo? Monturo é lugar de despejo de esgoto. Ele nos tirou do lugar de despejo de esgoto. Não valíamos nada. Aí Ele nos tira de um lugar de dejetos lisos e nos firma sobre uma rocha. Supre todas as nossas necessidades. 24 anos como pastor titular. O que Deus fez em minha vida é inexplicável. De situações que eu me pegava assim e falava, agora não tem jeito. Ia ver, uma semana depois estava resolvido. Como não falar dos livramentos que tivemos? E por que eu estou mencionando isso? Eu estou mencionando através de mim, eu disse. Mas se for ver através da vida dos senhores e senhoras, nós ficaremos aqui anos e anos apenas ouvindo relatos da bondade e da misericórdia do Senhor. Deus foi tudo o que precisávamos no momento que as pessoas nos viraram as costas. Ele acreditou tanto em mim que nem eu acreditava. E Ele me fez sair da Vila Pinheiro, em Jacareí, de um bairro dominado por traficantes, muito tranquilo,
precisava de polícia lá, porque os traficantes cuidavam do bairro. Ninguém pichava a rua. Se um dia alguém passou gritando assim, depois das 10 da rua, tomou um cacete, que nunca mais quis passar por dentro do bairro. Deus me tira desse bairro. Deus me tira de situações cômodas. Nós éramos funcionários públicos municipais. Esse ano, no máximo, no final do ano que vem, estaríamos aposentados. Deus nos tira de uma garantia, de uma vida de estabilidade. Porque funcionário público, não sei aqui, não sei estadual, mas em Jacareí era assim. Cada ano que você passava, você ganhava um anuênio. Com 5 anos era um quinquênio, né? Mais os anuênios. E cada ano depois era outros anuênios, mais o quinquênio. Então, aposentava-se muito bem. E o Senhor nos tira de lá para uma igreja onde nós tínhamos 4, 5 pessoas, pagando um aluguel altíssimo. E ele disse: se você quer ver as minhas maravilhas, me dê o seu concurso como oferta. Naquele concurso, eu já preguei o evangelho em pelo menos 45% das cidades do estado de São Paulo. Estava fazendo lá uma conta, não tem região desse estado que eu não preguei o evangelho. Pregamos o evangelho em Minas Gerais, pregamos no Rio de Janeiro, conheço o Paraná, conheço Santa Catarina. E tudo isso, alguém que não tinha condições moral nenhuma de dizer um A para aconselhar alguém. Agora ele vem, nos coloca como conselheiros, assim como Aitofel. Nós somos conselheiros do rei. Nós dizemos para o perdido: Jesus é a solução para o seu problema. Nós conduzimos pessoas a uma mudança de vida. Eu me lembro de uma irmã no nosso ministério que alguém nos chamou, nós fomos visitar essa irmã. A irmã estava doida de pedra. Doida de pedra, a irmã não falava coisa, a gente lá, ela cansava, ela ria. E o filho dela, na época homossexual, odiou que nós estivéssemos ali, não olhou para a nossa cara. Nós oramos, o espírito de doideira foi embora da irmã. Ganhamos o menino para Jesus. Foi um grande líder nosso, depois não foi cuidado, voltou atrás, infelizmente, mas nós não me viramos as costas. Sempre que é aniversário dele eu cumprimento, sempre mando uma palavra, porque não importa se a pessoa caiu, o importante é que ela tem, enquanto estiver vida, enquanto estiver vida, essa pessoa tem a oportunidade de uma regeneração espiritual, de uma transformação, e será alcançada pelo Espírito Santo. O Senhor nos fez tudo isso e talvez alguém te decepcionou. A igreja te decepcionou. Porque a igreja vai decepcionar. A igreja não tem perfeição dentro dela. E eu te provo que a igreja não tem perfeição. Sabe por que a igreja não tem perfeição? Porque nós estamos aqui dentro. Porque você está aqui dentro. E se nós fôssemos tão perfeitos, não precisaríamos ouvir essa mensagem. Se Ele está nos trazendo, nos dando oportunidades ímpares em nossa vida, é porque Ele nos quer como conselheiros. De dizer às pessoas: não desista do seu propósito. Nós não sabemos e não entendemos a responsabilidade que vai sobre a nossa vida. Não dá, irmãos, para seguir Cristo e ter uma vida como um cidadão aí fora. Não dá para comer na mesa de Deus e na mesa dos demônios. Eu falei da festa junina no mês passado, do Halloween, mas tem muito cristão que não pode ver uma festa de peão. Eu estava falando para a pastora que, graças a Deus, os irmãos aqui estão consertando a vida na relação conjugal. 3 pessoas, tem gente que eu nem imaginava que era casado, casou, graças a Deus. Mas só que o mundo vai sempre querer uma coisa para acusar Jesus. Aí daqui a pouco vem uma festa de peão aqui, o crente é tido lá no show dos caras que mais viviam cristão, quem é? Jorge Mateus. Aí põe no perfil da nossa página, falando de Jesus, com aquela música. Era eles que cantavam, aquela que não, que morreu lá. Só me deixa o cachorro e o violão.
violão. E tem cristão que adora, porque isso é adorar, idolatrar outros demônios. Todas as vezes que nós estamos num palco adorando artistas, nós estamos idolatrando aqueles artistas. E como fica aquele que confiou em nós? E como fica aquele que nos tirou das trevas para a luz? Deixa eu falar mais devagar aqui. Não se esforçar muito hoje não. O que confia em nós. Quando ele olhou para ti, ele se apaixonou. Porque ele viu o que ninguém viu. Esse Deus que outrora deixou registrado, ainda que o teu pai e a tua mãe te desamparem, todavia eu jamais me esquecerei de ti. Aitofel comendo melhor, vivendo melhor. Aí de repente Davi comete uns erros como rei. Davi adultera. Davi trama um assassinato. Davi foi responsável pelo homicídio. Tanto é que morreu muito inocente. Em uma outra passagem dele, Deus falou: não faz a contagem. Ele foi fazer o censo. O maior problema na nossa vida é quando fazemos coisas que Deus não nos manda fazer. Dessa vez ele engravidou a mulher do cara que era o braço direito dele. Colocou o cara na frente da batalha. Primeiro ele tramou, dispensou o cidadão, falou: vai para sua casa, ficar com a sua esposa, para que ele deitasse com a esposa e assumisse o filho que era dele. Um homem que a Bíblia chama segundo o coração de Deus. Aí ele trama, ele adultera, ele trama, nasce a criança está lá, e de repente a criança morre, não morre, ele no luto, a criança morre, ele toma um banho e vai, ele diz assim: enquanto ele estava vivo, eu tentei fazer Deus mudar de ideia. Deus não muda de ideia quando nós damos legalidade para a colheita que estamos usufruindo. Plantar é opcional, colher é obrigatório. Ninguém vai plantar e outro colher. O que o homem plantar, ele colherá. Aí ele se decepciona com Davi. Ele fala: poxa, não é esse rei que eu queria servir. E ele começa a ressentir-se. O ressentimento falou assim: eu olhava para Davi e achava que ele era diferente. Nunca olhem para mim esperando perfeição da minha parte. Porque eu nunca vou olhar para ti esperando perfeição da sua parte. Porque nós somos humanos. Uma hora ou outra nós estamos tristes, uma hora ou outra nós estamos bravos. E não tome atitude quando estiver com a cabeça quente. Porque não há como voltar atrás depois. Não discuta com ninguém quando estiver nervoso. Ó, deixa a poeira baixar. Não é esse rei. Não queria esse rei. Eu queria um rei perfeito. Eu queria um rei que eu pudesse falar dele para as pessoas. Aitofel se decepcionou com as atitudes de Davi. A Bíblia não relata um motivo porque ele traiu Davi e se aliou ao filho de Davi, Absalão, que queria dar um golpe de Estado, aí sim, um golpe de Estado, com revolução armada, porque ele organizou todos os soldados para perseguir o pai. E quando ele viu que podia obter vantagens com Absalão, ele deixa Davi e se debanda para Absalão. Porque Davi me decepcionou. Porque Davi me frustrou. Porque Davi não era o que eu esperava. Tem muita gente querendo criticar, falar: poxa, mas a igreja quadrangular, mãos do céu, não era a placa quadrangular. Nós vimos escândalos com vídeos na Assembleia, na Batista. Quem é Caio Fábio? Deus é amor. Caio Fábio presbiteriano comete um equívoco com a secretária. Agora ele pega
apenas o Evangelho segundo a visão dele, tentando deturpar o Evangelho de Cristo, em todos os lugares se mexer, vai cheirar mal. Mas nós estamos olhando muito para quem erra, e nós precisamos ficar com as mãos dadas àqueles que nos levam para o céu. Eu já falei para algumas pessoas aqui: você viu o que está acontecendo? Quando falarem isso, você diga assim: não, eu sou pastoreada pelo meu pastor, e eu conheço o caráter do meu pastor, e eu vou ficar firme, porque o meu pastor não tem duas palavras. Vamos para o céu sem olhar para quem não quer ir. Deus é justo, uma hora tudo virá às claras, e eu não quero ser um Aitofel, um ingrato, porque eu cheguei drogado nessa igreja, que eu cheguei aqui endividado, não era nada, nessa aqui não, na igreja quadrangular, e hoje eu sou pastor dessa igreja, que acreditou em mim, que me deu a vida nova, que me fez ter o nome registrado no livro da vida, o batismo do Espírito Santo, que me fez ser conhecido em muitos lugares, pelas obras que Deus realizou através da nossa vida. Acontece um problema, eu vou virar as costas, eu vou virar a placa. Nós precisamos de gratidão. Amém. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse Aitofel não está relatado o motivo, mas segundo o historiador, 3 plausíveis motivos. Primeiro motivo: a maneira com que Davi reinava. Ele começou a criticar o jeito que Davi reinava. Quando você começa a criticar o jeito que o seu pai dirige a sua casa, o jeito que o seu patrão dirige a empresa, o jeito que o seu pastor dirige os cultos, o espírito de Aitofel está querendo entrar no teu coração, se é que já não entrou. Ele começou a questionar a maneira que Davi reinava. Segundo, talvez seja simplesmente pelo desejo de poder. Com Absalão, eu não serei um simples conselheiro, mas eu posso ser o ministro de Absalão. Eu posso ser alguém próximo ao trono. E o terceiro motivo, mais plausível: ele era avô de Batseba, segundo o historiador. Talvez ele quisesse vingar pela morte do genro e pela destruição que Davi causou na vida da filha. Na hora do ressentimento, queridos, é muito fácil chegar: vamos sentar, vamos conversar, porque se ele sentasse com Davi ia colocar: olha, me perdoa, você é um grande homem, vamos nos perdoar, vamos começar de novo. Mas ele foi alimentando. O problema não é o momento que eu sinto ódio, mas é o que eu vou alimentando, que eu não resolvo. São situações que eu vou empurrando com a barriga. Não quero nem ver aquele vaso de ouro, não quero que passe nem na minha calçada, não quero nem saber daquele fulano. E muitas vezes nós falamos que morra. Deus podia matar. Pastor, mas nas guerras de antigamente, Deus mandava saquear os despojos e matar todo mundo. Aquele povo que Deus não queria compromisso, era um povo aliado à idolatria, que não quis se render ao Deus Israel. Eles haviam feito a escolha deles. Então não quero com isso. Eu não quero aliança com isso. Aitofel, ele talvez quisesse fazer justiça, segundo ele, na verdade é vingança. A sua meta era um homem que falava com sabedoria, mas carregava veneno na alma. Não adianta ser um sábio conselheiro cheio de veneno. Não adianta a coral ser bonita e ter uma das mais violentas toxinas, porque se a coral injetar uma toxina, tem-se poucas horas de vida se não correr. A mamba negra da África era uma cobra muito bonita,
traiçoeira que só anda embaixo de arbustos e trigais, e que quando você acha que ela está aqui, ela está ali. Mas ela tem o veneno mais mortal do mundo. Não adianta vestir como cristão, falar como cristão, pregar como cristão, adorar como cristão e ter rapina na sua língua, rapina na alma. Não adianta querer viver um evangelho segundo os meus desejos. Ou eu renuncio e sigo, ou eu não faço nada. Ou eu renuncio e deixo, ou eu peço para Cristo a autoridade para me ausentar. Nós nos esquecemos fácil do que Ele nos fez. Mateus capítulo 28, lá no finalzinho, acho que no último versículo, não sei se é versículo 20, 18, 19 e 20, ele diz assim: por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ei, conselheiros, eu preciso de vocês para dizer à prostituta que está saindo com o marido de muita gente, que ela é uma alma valiosa e que eu estou disposto a mudar a vida dela. Ei, eu estou disposto a mudar a vida do bandido, traficante, do cheirador de cocaína que mora perto da sua casa, mas você você rejeita anunciar a ele os meus conselhos. Aitofel não é para quem você quer, Aitofel é para quem eu preciso. Vocês sabiam que, lógico que sabiam, né? Eu já falei isso algumas vezes, uma pessoa que atenta contra a sua vida, isso não é a pesquisa segundo a cabeça do pastor Romeu, não. Isso foi num treinamento para pessoas na área da saúde, onde uma amiga minha lá de Itapeva, a pastora Priscila, que é da área da saúde, ela participou. Um suicida, antes de ele tirar a vida, ele tenta por 19 vezes. 19 vezes ele está te dando um alerta: me ajuda. Ele está pedindo socorro, até que chega na 20ª, ele conclui o ato. Onde estávamos quando ele tentou por 19 vezes pedir ajuda e nós não ouvimos? Onde estávamos quando aquele jovem vizinho nosso, antes de morrer de overdose, e nós passávamos e ignorávamos? Porque tem pessoas que acham que ser cristãos é andar com os santos. Luz não brilha na luz. Luz brilha nas trevas. E se nas trevas ela não brilhar, é inútil. Se você pegar a lanterna do seu celular, acender aqui agora, vai fazer diferença? Não. Mas se der um blackout, um apagão geral, e todas as luzes forem apagadas, se você acender uma lanterna, faz diferença. O Senhor te chamou para andar em busca dos que estão perdidos, e os perdidos estão nas trevas. Não adianta. Semana do Natal, depois do culto de ação de graça, nós damos uma semana de folga para passar o Natal com a sua família. Tem gente que se converte, fala: não vou mais em festa porque lá tem bebida. É só o senhor do bebê, eu sou a senhora do bebê. Porque lá eles vão fumar um baseado, é só você não fumar. É ali a oportunidade que eu tenho de ganhar mais um para Jesus. Eu já ouvi muita gente nessa cidade dizendo: olha, os bares estão cheios. Mas quando é que você foi naquele bar falar para eles que o que eles estão usando é forte, mas que a dose que nós tomamos é muito mais forte do que eles? Quando é que nós vamos ver a boca de fogo anunciar a libertação? Se eu ouvi de um irmão, estava acompanhando um testemunho de um jovem, não me lembro o nome dele agora. Aí eles tinham um grupo toda sexta-feira. Ele pegava aquele grupo, eles iam para a avenida, na Augusta, né? Na Paulista. Eles iam para a Avenida Paulista. Não, a Avenida Paulista não, é o fervo disso. Aí eles iam para evangelizar, povo bêbado,
povo drogado, eles iam de madrugada. Aí o irmãozinho falou que ele era tinha vergonha. Aí o outro falou, vem comigo. Aí chegaram numa mesa, os caras falando, nossa, eu usei uma droga das bravas. Hoje eu fumei aí um crack, que dali não é crack, que dali é rei. Aí ele veio os caras falar e falou assim, não, olha a maconha, isso aqui, olha esse rachixe. Ele falou, mas isso aí é forte, mas o que eu uso é mais forte. Tá doido, tá tirando, tá brincando, uma mesa com 8 jogos. Aí eles falaram assim, o êxtase. Não, o êxtase, esse sim é forte, mas o que eu uso é mais forte ainda. Aí os caras começaram a levantar, tá me tirando, fica nervoso, o outro que não queria muito, querendo ir embora, ele falava assim, não, o que eu uso é mais forte do que você está usando. Faz a cabeça e eu fico 24 horas legal. Você tem aí? Tem. Vocês querem receber? Então fica de pé todo mundo. Aí os caras doidão ficaram de pé. Faz assim com a mão. Fecha os olhos. Espírito Santo entra nesses corações agora. Falou que 2 caíram endemoniados, outros 2 começaram a chorar, falando assim, eu sinto uma alegria que eu não sentia antes. Que coisa doida é essa? Ele batizou os 8 na outra semana. Nós somos chamados como mensageiros, como conselheiros, e se nos calarmos o mundo perece. Os bares vão continuar cheios quando você não cumprir o seu papel. Os bares vão lotar, e amanhã vai ser o seu filho que vai estar lá, vai ser sua neta que vai estar lá. E depois não adianta pôr o nome no caderno de oração e pedir para orar. Você não tem feito a sua parte. Como é que alguém vai crer como conselheiro se você chega na sua casa, senta na mesa e começa a sentar o pau na igreja, no culto da igreja, para pessoas que estão na sua casa que ainda não vêm da igreja? Como é que você quer ganhar o seu marido desse jeito? Como que você quer ganhar o seu filho desse jeito? Fica falando mal da igreja, do diaconato, do pastor, para as crianças que estão. Essas crianças vão crescer e não vão nem querer saber de Jesus. Muda as suas palavras. Nós somos portadores de boas novas. Aitofel tinha veneno, mas era um bom conselheiro. Está cheio de gente pregando, que prega muito, mas não se compromete com a palavra. É uma irresponsabilidade pregar apenas o Deus que dá. Mas eu quero pregar o Deus que nos deu uma ordem. A Bíblia é resumida em uma palavra: arrependimento. Quando eu olhei para a minha vida drogado, eu disse, eu não quero mais cheirar. Abri os papéis e joguei fora. Cheguei em casa, peguei todas as garrafas de cerveja, de vinho, não bebo mais e quebrei todas. Amassei todos os maços de cigarro. Quase 30 anos se passaram e eu nunca tive uma recaída. Não é porque eu não consigo, é porque eu sou fraco, é porque esse é o seu Deus. A bebida é o seu Deus, o cigarro é o seu Deus, o adultério é o seu Deus. Quando nós conhecermos Jesus e Ele entrar na nossa vida, nós vamos viver para Ele, porque a Bíblia diz que tudo é para Ele, por Ele, é nele. Sacode essas coisas. Mas a mensagem do Evangelho, do arrependimento, confronta. A mensagem do Evangelho, que é arrependimento, ela não permite que o porco gire na lama achando que é ovelha. Ela confronta. Vai casar? Que negócio é esse de amigado? Amigado com frente, exato é. O inferno vai estar cheio de frases assim. Amanhã eu vou no culto. Quem aqui sabe e garante para mim, eu vou estar vivo amanhã? E a senhora levantou. Se eu não sei o dia que eu vou morrer, como que eu posso dizer que amanhã eu vou no culto? Talvez aquele dia seja o último dia da sua vida. Porque nós não sabemos quando esse dia chegará. E nós vivemos dissolutamente como o pródigo, gastando tudo por aí, em prazeres, em festa, na nossa vontade, do jeito que queremos, e não conseguimos dobrar o nosso joelho e dizer, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? O que o Senhor tem para mim? Mas eu não posso perguntar, porque meu pai ainda não é convertido. Esse é o grande problema.
O meu pai ainda não é convertido, ele vai para o bar e eu vou com ele. Mas eu não consigo trazer ele para a igreja, porque eu vou com ele para o bar, por que vai vir para a igreja? O meu filho não é convertido, mas ele é um peão de rodeio, ele monta em touro. Eu vou lá em Barretos ver a montaria dele. E antes da montaria entra uma imagem, todo mundo segurando o chapeuzinho e o crente de pé lá, adorando aquilo. Querido, se você quer montar touro, bode, cabrito, girafa, vai com Deus. Eu não. Desde que eu me arrependi de verdade, a minha vida é Jesus, 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 Jesus. Tem churrasco, pastor, mas tem culto. Jesus em primeiro lugar. Tem festa, pastor, mas tem culto. Jesus em primeiro lugar. Ele tem que ser base fundamental para tudo. E Ahitofel estava ofendido em silêncio e ainda se portava como conselheiro. Quando ele chegava diante de Davi, ele falava assim: se eu pudesse, eu matava esse rei. Ahitofel, o que você acha? E ele com raiva: meu rei amado. Irmãos, toma cuidado com o tamanduá. Tamanduá é lindo. Você já viu o tamanduá? Já viu o mirim e já viu bandeira. Quando nós morávamos, o tamanduá dava no quintal de casa, assim. O tamanduá é lindo. Quando ele ficar de pé, dá um abraço nele. O tamanduá desossa um cachorro. Imagina o ser humano. Então, não abraça o tamanduá. Cuidado com quem você compartilha os seus sonhos. Nem todo mundo quer o seu bem. Quer prosperar? Boca fechada. Só fala depois que conquistou. Eu e a pastora, nós temos projeto, nós estamos guardando para nós. O que eu vou falar? Se hoje ainda não é tempo de conquistar esses projetos, então nós. E aí, como é que está? Está ótimo. Está maravilha. E a igreja abençoada. E não é uma mentira, é verdade. A igreja abençoada. Dos últimos tempos, gripe, virose, nós não estamos conseguindo reunir todo mundo. Hoje está fazendo uma conta aqui que tem umas 20 pessoas que trabalham em virose. Mas um dia nós vamos reunir. Quem sabe no culto de ação de graça a gente não reúna todo mundo. Porque tem que parar com isso. Carnaval e outro também vai. Um está arranhando, o outro também está. Agora vamos fazer o seguinte: vamos pegar uma virose de dinheiro. Um fica rico, outro fica, outro fica, outro fica, outro fica, outro fica. Porque. E às vezes eu vou falar, eu nem falo, porque às vezes eu não quero me importar com o Ahitofel. O Senhor sabe o que está fazendo. Deus está peneirando a obra. Já colheram café na peneira? Eu não colhi café no saco. Já peneiraram arroz? Quando colhe o arroz, você joga assim. Aí vem o vento e espalha o quê? Está cheio de palha sendo espalhado pelo Senhor. Mas vai cair grão na peneira. E são com esses grãos que o Senhor vai fazer um grande plantio, que vai causar um avivamento pelo testemunho pessoal. Que avivamento não é barulho, avivamento é mudança. Você é um traste, hoje você é uma bênção. Você era aquele maconheiro? Não, mas hoje eu quero também. Ele, ofendido, em silêncio, ainda se portava como conselheiro. Ele usava palavras certas com motivações erradas. Palavras certas com motivações erradas. Eu sei que tem um buraco aqui. Aí aqui está mais limpo. Aí chega alguém que eu tomei entalado, um espinho de peixe na garganta. Você acha que é melhor ir para cá ou para lá? Não, vai para cá. Aqui, não tem nem diferença. Você vai economizar vindo para cá. Primeira virada que a pessoa dá, já cai no buraco. Mas você não falou? Então o rapaz entrou, tinha um cachorro sentadinho, ele falou: o cachorro pega? Não. Aí ele entrou, o cachorro veio para cima, aquela bagaceira. Você falou que ele não pegava, mas não pegou, ele só mordeu. Você falou: se ele pega, pegar ele não pega, ele morde. Nós estamos desafiando esses cachorros, esses cães, brincando com a nossa vida, brincando com as nossas emoções. Então, queridos, use palavras certas e motivações certas. Quando
nós te aconselharmos, guarde no coração, porque é o melhor para você. Nós nunca vamos te dar um conselho que não seja para o seu bem. Não é possível que algum pastor, ele se preste a dar um conselho para uma pessoa que não seja para o bem. Uns aí na nossa andança que nós ouvimos, que falou para uma menina que estava vindo aconselhar, e as andanças sempre vão ser a cidade, né? Menina com problema com o marido, o pastor aconselha a menina assim: não, porra, não esquenta a cabeça com isso não, qualquer homem te quer na cama. Tirando esses mesquinhos, eu acredito que 90% dos pastores estão querendo levar a igreja para o céu. Mas nós temos que ouvir conselheiros. Tem gente que fica pulando daquele jogo. Você vai, batiza. Ele tem batiza. Pastor, eu estou fazendo visita. Só faz visita para quem está doente. Um dia a pastora teve internada na Santa Casa porque ele na sala de visitas com ela porque ela estava doente. Só se visita quem está doente. A igreja está doente, que eu saiba ou não? Porque o dono da igreja cura corpo, alma e espírito. Segunda coisa aqui. Ele se alia a rebeldes por uma vingança velada. Absalão vai destruir Davi e eu vou rir da cara. Primeiro conselho que ele dá para Absalão: pega as concubinas do seu pai, arma uma tenda no palácio e deita-se com elas para todo mundo ver. Foi o primeiro filme pornográfico que foi feito. Foi Absalão e as concubinas de Davi. Você vai desmoralizar o seu pai. Você vai estar dizendo assim: eu sou maior que meu pai, então pega a mulherada dele. Está tudo aqui. Eu sou maior que meu pai. Olha o conselho que o cara dá. Toma cuidado com conselhos, principalmente de rebeldes. Um dia alguém perguntou assim para uma galera: vocês acham que é certo só ele ter a honra? Esse cara que perguntou chamava-se Lúcifer. A galera eram anjos. Você é o que? Eu sou anjo. Só anjo? Fecha comigo que eu te subo para arcanjo. 1/3 dos anjos aliaram-se a Lúcifer e hoje são demônios. Com quem você se alia vai dizer se você é anjo ou demônio. Se alia a fofoqueiro. Se alia a pessoas egocentristas. Nem narcisista, porque o narcisista se apaixona por ele mesmo. O egocentrista, ele tem prazer em destruir todo mundo só para dizer que ele é bom. Aí chega uma hora, ele vai te destruir também, porque esses caras não querem ninguém na frente deles. Nós precisamos de uma conversão. Ele abandona as alianças antigas por causa das feridas não tratadas. A psicanálise diz que o nosso inconsciente, o lugar das nossas lembranças, traz com ele muitas feridas que nós não tratamos quando por ela fomos atingidos. Tem gente que foi atingido por palavras da sua infância: você não é nada, você não vai ser ninguém, você é um traste. Quando você casar, o que você está fazendo para mim, seu marido vai fazer para você. Seu marido vai te trair com 10, o seu marido vai ser traído por você. Você não vai ter sucesso em nada. E essas feridas estão dentro, na alma. E todas as vezes que a pessoa vai tomar uma atitude, uma decisão para mudar a vida dela, lá dentro grita: você não é ninguém. Você não é ninguém. Você não tem capacidade. São feridas emocionais que nos faz tomar atitudes erradas para conduzir erroneamente a nossa vida e chorarmos por causa disso. Presta atenção no que eu estou dizendo. Ele estava quebrando alianças saudáveis por causa de feridas antigas que ele não tratou. Alguém aqui é da época do mertiolate? Não desse Nutella, mertiolate aí não serve para nada. Mertiolate, você orava para não machucar. Aí quando machucava, chegava em casa, o que vinha primeiro? Aquele vidrinho era o capeta dentro do vidro. Aí você colocava aquilo, parecia que estava enfiando uma faca no corpo. Aí o que sua mãe falava? Machucou? Machuquei. Vamos passar isso aqui? Você perguntava para ela o quê? Vai doer? Ela falava o quê? Só um pouquinho. Vai doer? Só um pouquinho.
Mas o Senhor vai te despedir deste culto hoje, sabendo que há uma promessa de Deus para a sua vida. E que Ele não quer, em hipótese alguma, que essa promessa se perca. Você não está aqui por acaso. Eu não tinha o que fazer, eu vim na igreja. Eu perdi o sono, vim na igreja. Não, você está aqui porque o Senhor te escolheu a dedo para ouvir essa mensagem. E também aos que estão em casa. Vai doer só um pouquinho, mas Ele vai curar todas as feridas de rejeição, de abandono, traumas de traição, traumas que estão enchendo o seu interior de dificuldades para prosseguir na vida. Tem pessoas que elas não se aceitam, porque quem está gordo quer emagrecer, quem está magro quer engordar, a loira quer ser morena, a morena quer ser loira, agora também homem quer ser mulher, mulher quer ser homem, menino quer ser menina, cachorro quer ser gato e assim por diante. Nós precisamos encontrar um ponto de equilíbrio. Eu sou quem Deus queria que eu fosse, e nada vai mudar essa história. Ele usa a rebeldia dos outros para se vingar, sem se expor. Tem gente que é o isqueirinho, né? Ele provoca, olha lá, falou isso aqui, você não vai tomar atitude. Ele quer se vingar, mas como ele não tem coragem, ele levanta outras pessoas para tomar aquela decisão. Aí depois pergunta para ele, ele fala, não concordo com isso não. Mas é o que ele queria. É o que ele queria. Nós precisamos guardar a nossa alma. Cuidado com suas redes sociais, porque você posta lá. A rede social demonstra se eu me converti ou não. Dá uma voltinha pelas minhas redes sociais. Vê se tem coisa de bebida lá, música do mundo, se tem. Vai dar umas voltinhas nas minhas redes sociais. Entra no meu TikTok. Eu não uso muito, entra no meu Instagram. Entra no meu Facebook. Se inscreva na página do YouTube da igreja. Eu preciso de mais 50 inscrições para poder fazer live. E nós estamos contando que estou mandando mensagem se tem 50 amigos. E talvez você veja essa mensagem e nem para se inscrever não. Agora se inscreve aí no... Como que é o nome dos desviadores? Jorge Mateus, que é o primeiro poder de... Eu meto o dedo com força no Jorge Mateus. Nós reclamamos de barriga cheia. Se nosso nome está escrito no livro da vida, se Deus nos dá vitória, nós não temos que nos vender por migalhas. Então toma cuidado com a pessoa que você se aproxima. Ele trama em silêncio, mas vibra com a queda, porque ele não precisou fazer nada. Terceiro, identificando a influência do ressentimento. Como eu sei que eu estou ressentido? Guarda mágoas que não quer enfrentar. Você não quer enfrentar. Tem que fazer igual Lázaro, tira a pedra. Mas vai cheirar mal. Enfrente os ressentimentos. Tenha coragem. E a pessoa que você tem que mais enfrentar o ressentimento é você mesmo. Se olhe no espelho e diga umas verdades para você. Eu não sei onde que nós aconselhamos alguém. Nós aconselhamos alguém que a mulher dele era da igreja e um cara querendo ter outras amantes. Você tem uma esposa que te ama, uma esposa que não te trai, uma esposa cristã. Você fica aí se envolvendo. Se olha no espelho e diga, eu sou um vagabundo, eu sou um pilantra. Ela não tem culpa, eu sou irresponsável. Começa a dizer de você para você. Eu não preciso falar nada para vocês, eu tenho que falar para mim. Olha no espelho, olha no seu olho e diga quem você é para você. Diga o que você está pensando para você. Diga o que você se arrepende. Confronte-se. Tem gente que não sabe falar não. Tem gente que não sabe ouvir não. E isso tudo tem que começar com as crianças. As crianças têm que começar a aprender a ouvir não. Não e não. O sim parece amendoim, boca de panela, né? Você joga amendoim, sim, sai até vendo. Não. Vende fiado para mim? Não. Me empresta o cartão? Não. Me empresta o seu nome? Não. Vamos para a festa comigo? Não. Quem não sabe falar não, também não sabe ouvir não. Isso é uma ferida. Isso é uma marca que está aberta. Segundo, aconselha com crítica errada.
aconselha querendo tomar vantagens para si. Eu aconselhei diversas pessoas. Nunca ganhei nada com isso, a não ser cumprir minha função. É lógico que eu ganhei amizades, mas nunca foi assim, vou aconselhar esse que é empresário. E o Senhor nos usou para restaurar uma empresa. Nós fomos orar para uma empresa, e a empresa, ela ia falir. Estava tudo, o estoque tudo lá. O rapaz nos levou para orar, nós fomos orar. A empresa, em 3 dias, vendeu tudo que estava estocado. Conseguiu comprar 2 caminhões. E ela conseguiu contratos para mais 3 anos. Não ganhou nada com isso, nem na nossa igreja. O rapaz falou: eu não tenho que esperar ganhar alguma coisa. O prazer não é ganhar, o prazer é cumprir o meu papel. Então tem pessoas que aconselham em crítica errada. Quando você for ouvir um casal, ouça os 2, senão você vai ficar com raiva de um e talvez o outro esteja certo. Não empreste o seu ouvido ao fofoqueiro, porque ele vai te fazer pegar raiva de quem está certo. Ouça os 2 lados antes de tomar uma decisão. Ouça as 2 partes. Terceiro, ele usa a justiça de Deus, mas na verdade só quer vingança. Quarto, alia-se a outro ferido para aumentar ressentimentos. Aí fica um ferido conversando com outro ferido, e qual vai ser o papo? Se você me ajudar a derrubar esse, eu te ajudo a derrubar aquilo. Se você fizer isso, a Odete Reutemann com a outra vilã, aquela doida anda. Nazaré Tedesco. A Odete Reutemann com a Tedesco conversando. Que rapaz! O que a gente faz? Mata pro veneno. Quando a Tedesco se une a Odete Reutemann, aí o negócio acabou. Não sai nada dessa situação. Não sai nada dessa história. E para encerrar, como me libertar? Reconheça a mágoa. Não adianta ficar pleiteando. Não adianta ficar empurrando para a barriga. Reconheça que você tem mágoa, ressentimento. Segundo, confesse a raiz da amargura. Onde isso começou? Por que começou? Por que eu não consigo perdoar? O que eu fiz? O que fizeram para mim que eu não consigo esquecer? Terceiro, renuncie à justiça própria. Vou comprar um revólver, põe o corpo no carro, jogo lá no Rio do Peixe, o rio está abaixo, capaz de parecer. Renuncie à justiça própria, não queira fazer justiça com as mãos. Cada coisa se encaixa com a vida, cada um terá o que merece no tempo certo. O tempo é um grande aliado que coloca cada rei no seu trono e cada palhaço no seu circo. Então fique em paz, que a justiça é de Deus. Quarto, libere perdão profundo, não perdão de boca para fora. Perdoa, vou perdoar, mas aquela vaca que não sei o que lá. Vou perdoar, mas aquele lixo não sei de onde. Perdoa profundamente, arrancando a árvore pela raiz. Quem é construtor aqui sabe o que eu estou dizendo. Se você for construir uma casa, tem uma mangueira, você cortou a mangueira e deixou a raiz, vai construir a sala bem onde cortou a mangueira. A raiz ainda está ali, e ela pode dar força àquele tronco e ele levantar aquele piso e destruir a sua casa. Se você quer construir uma casa segura, arranque pela raiz. Prega para quem está do teu lado aí e diz para ele: arranca pela raiz. Quebre alianças feitas pela dor. Aquela aliança que você achou que era bênção e não é. Quebra essa aliança. Olha, queridos, tem uma parte bíblica que é melhor serem 2 do que 1. Mas tem hora que tem um ditado, meu ditado popular, é melhor ser 1 que 2. Quando 2 estão parados no mesmo lugar. Eu prefiro ser 1. Você vai correr uma prova de 5 km. Não, mas eu vou esperar o Zezinho. Vamos, Zezinho.
Você não vai ganhar nunca. Deixa o Zezinho para trás e vai para a vitória. Tem hora que tem que pensar em você. Para de ficar pensando nos outros. Para de ficar querendo resolver o problema de todo mundo. Pense em você, na sua vitória. Restaure a honra e a obediência com a oração. Honra quem honra. A gente fica honrando cada pessoa que não merece. E sabe o que eu acho estranho? Tem gente que fala mal do fulano e na mesma hora fala bem. Fala mal pessoalmente e bem nas redes sociais. Um dia nós interpelamos um, peraí. Você falou para mim que fulano é o próprio capeta. E na sua rede social você está falando que é bênção de Deus? Não, é maneira de dizer. Não, maneira de dizer não, é falsidade. Então, honre quem realmente merece honra. Honra seu pai, honra sua mãe, honra o seu cônjuge, honra a sua igreja, honra o seu Deus, honra o seu emprego. Ah, mas o meu emprego não é lá essas coisas, mas está cheio de gente querendo a sua vaga. Principalmente num país falido como o nosso. Pela manhã tem muito pai de família acordando dizendo: Deus, me abre uma porta de emprego hoje. E você vai bater o seu cartão. Então não seja ingrato. Porque é melhor pingar do que secar. Porque enquanto está pingando, o chão está umedecido. Se jogar semente, nasce. Não olhe para o copo meio vazio. Olhe para o copo meio cheio. E seja uma pessoa otimista. Aitofel parecia sábio, porém morreu como traidor. Nunca abandone quem é bênção por causa de um momento difícil. Quebre vínculos com o rebelde e colha da semente que você plantou, sem reclamar, porque o plantio é seu. Eu não posso plantar para mim, não posso plantar pela minha esposa, não posso plantar pela igreja, não posso plantar, eu posso plantar para mim. É lógico que a colheita vai fazer com que quem está ao lado seja abençoado também. Então, antes de tomar a decisão, use a massa cinzenta que nós temos. Pense um pouco. Pense, mas pense, mas pense. Procure pessoas inteligentes. Na faculdade vai ter um aulão de impacto, como o Marcelo Tassi. Aí estava lá fazendo inscrição, minha filha falou, tinha chegado, fui lá, já fiz a inscrição, dia 21. Hoje está ouvindo o Marcelo Tassi. Não, tem que ouvir quem tem para nos oferecer. Fico ouvindo pessoas falidas, fico ouvindo pessoas endividadas, fico ouvindo pessoa que não honra a mulher, não honra a marido. Você vai para o mesmo caminho. Quer sucesso? Ande com quem tem sucesso. Quer vitória? Ande com quem venceu. Amém? Fica de pé, eu quero orar por vocês. Pedir que essa palavra possa falar.